Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Matheus. E eu sou o Otávio. E aí, eles. É nóis, sou nós. É nóis. É a Pride House, pronto. Falar o nome de cada um. Lá em cima das caras. Acho que nem adianta apresentar, porque você já viu no título, mas aí vai ser. Vocês já sabem quem sou eu, gente. Eu sou a atriz global. Quem é você? Eu tô bebendo já, gente, pelo amor de Deus. Pega no Ai, cachaça, caralho. celular aí, por favor. Tá aqui? É o cara. Eu não botei. Como a gente não deita, nosso Olha o não canto do celular dele. Assim, de saúde. Tem que fazer um drink, né? Um drink? Um drink. Tomei um banho. Então, o vídeo de hoje é o Eu Nunca Pesadão. Pesadão. Gente, Não tem muito maturidade. Não, parou, eu sou cristã. Evangélica. Vamos começar expondo. Eu nunca stalkei alguém em alguma rede social. Vai. E depois que a pessoa não restalkeou, né? Aí eu pego e tiro o like lá. Né? Eu nunca mandei nudes pra pessoa errada. Ninguém? Sério? Tu já mandou? Sério? Mas eu já postei nos stories. Mandou pra todas as pessoas erradas. Coisa boa. Mandou pra todo mundo errado. Só a tia Célia assistindo o canal. Achei pesado. A tia Célia. Vai, quem quer? Alguém quer falar algum? Eu nunca peguei alguém nessa roda. Eu já peguei alguém. Não. Parabéns, eu joguei pra ele. Não sei se Eu nunca peguei alguém nessa roda essa semana. Mas ninguém pegou. Só pra descobrir, né? ainda. Vai, agora é uma das verdades. Eu nunca fiz o ativo ou ativa. Eu peguei. O ativo é do sério, eu tava bebendo passivo, entendeu? Nem eu Eu nunca fiquei com mais de 5 pessoas na mesma noite. Gente. Como vocês conseguem? Fácil. Eu já fiquei com 29 numa noite só. Eu tô passada, chocada. Otávio não, Deus. Carnaval. Eu contei, a gente é carnaval. Eu apaguei porque não é Não sei. Você tá no hospital, foi com fome. Eu nunca namorei com duas pessoas ao mesmo tempo. Nunca namorei. Nunca namorei. Você é erradíssimo. Plateia. Quer ver? Desmontou? Vai, assim. Tô fazendo amor com a favela toda. Eu nunca bloqueei o TikTok. Aqui já vou dar Bom, todo mundo aqui já tá. Eu nunca falei mal de alguém e andei com a pessoa. Já. Meus amigos, aqueles. Sou geminiana, tu acha? Nossa, suficiente pra minhas duas caras. Alguém mais algum? As 7 personalidades assim, ó, brigando por si. Simpatia. Fala de novo. Já. Foi? Calma, fala de novo. Eu não entendi. Fala de novo. Eu já tava bebendo. Fala de... Eu nunca fingi simpatia. Eu nunca fingi simpatia. Tá. Eu nunca fingi simpatia. Aí, olha eu bebendo. Sim, é verdade. Voltando aqui, ó. Eu nunca fingi que bebi e não bebi. Antes de começar, já estamos virando. Já. Fingi que era. Eu sei, não bebeu. Nossa, gente, mas está muito forte. Vai. Eu nunca dei PT. Isso não é pesado. Solta uma então. Eu nunca fiz sexo a 3. Gente, eu não vou me expor. Eu nunca fiz sexo a 5, aquele mentira. Vai. Eu nunca dei o... Nunca transei. Eu nunca dei o cu.
Não, mas é assim, ele falou nunca pegaria, a gente perguntou se já pegou. Ah, eu nunca pegaria, tá bom. Tá. Então vai. Vai, eu nunca pegaria alguém da Pride House. Ué, não entendi, agora eu bebo o quê? Se você quer, quer alguém, Você quer? Nunca diga nunca, né? E aí, vai. O Gabriel, nem da Se vai. e convidados. convidado. Eu quero LGBT tudo. Eu nunca faria uma grande suruba hoje à noite. Tudo bom, não vai dar diferente. Eu tô opinando desmonetizando. Otávio. O vídeo só vai ter. Vai ser um grande filme. Vai ser uma música eletrônica, mano. Eu nunca peguei alguém do sexo oposto. Em sexo oposto. Nunca. Ô, gente, eu só pego do oposto. Tem dó. Sexo oposto. Viu qual? O sexo oposto é... Gabriel. Confundi as Sexo duas. oposto. Gabriel, Já pegou a mulher? Você bebeu? Não, que nojo. Eu não Gente, Eu não sei o que é sexo oposto. sei. É nessa que você bebeu. O que tá acontecendo? Sexo oposto. Você é homem, você pegou mulher. Ah, Entendeu? eu quero homem. Eu dormindo aqui, né? Agora O Gabriel entrou no vídeo por cota, gente. Ele é cota. Eu entrei pela bebida. tem um hétero assim pra ela. Sim. Agora sim, eu nunca peguei alguém do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Agora sim. Nós estamos aqui Vai. por motivo. Eu nunca lambi uma pepequinha. E eu vou Tá mirando aqui, ó. Shakira! A Shakira já tá assim ali em cima, ó. Alguém enche. Olha, rapaziada. Shakira. Esse vídeo não bateu 1 milhão. 3 horas da manhã. Shakira, 3 horas da manhã hoje, pessoal. No banheiro. Se passar por lá, tá só ela assim. O Rani não falando. Humor e piadas. Olha só, é brasileiro. Eu nunca dei um beijo grego. Foi isso. Não. Não, Sou cristã. gente, você já veio. Amado da Beijo grego não é quando você beija alguém com da Grécia? Nunca fiz web. Já. Sexo virtual. Ah. Pode falar essas palavras assim? Vai. Eu nunca comi a mãe da Gabi. Eu bloqueei a Pride House? Na moral. Gente, que isso aqui é um processo? Mãe da Gabi. Ei, na mão de Vai. A mãe da Gabi tá Eu falando dela. nunca- Que pessoa da muito que comeu? Olha como eles contaram. Eu nunca fiquei com parente. Já. Ei! Cama pesada. Você é pecado. Eu falaria com 2 ou mais pessoas da parte real. Hã? Eu nunca transaria com uma ou duas ou mais pessoas da parte Gente, eu tô indo Mais de duas? Uma ou mais Mais de duas, duas. né? Amigo, eu já tô ficando bêbado. Gente, eu tô com Gente, vocês Eu já tava Comparação, mostra as fotos. Mostra as Ai, fotos. mas eu tô dando golinho de criança. É, eu também. Gente, o meu homem que nem ele. Será que vai? É Guaraná, tá? Eu tô comprando já. É Sprite. É Sprite. Aqueles. Vai. Eu nunca fui expulso de uma festa. Só pra. Ninguém nunca. Acho que não, tô tentando me lembrar, porque a festa que eu tava. Ei, irmão, tô tentando me lembrar, porque a festa que eu tava já tava louco. Se for expulso, não lembro. Eu nunca dei beijo triplo. Nossa. 4, 5, Inclusive, se alguém quiser, ó, Pode, deixa eu dar meus lingotinhos. É? Nem sabia se minha língua como é que é, amigo. Já quero beijar quatro. Nossa, eu não consigo chegar com a língua. Eu não consigo chegar na língua. Eu nunca tive uma impressão de alguém daqui da roda. Hã? Eu nunca tive uma impressão de alguém aqui da roda. Julgou sem conhecer. É, Eu não gostava antes de do conhecer, não gostar da pessoa. Eu não gostava do Mario, ainda não gosto. É. De repente eu dei pau. Ele é uma pessoa difícil de lidar. Difícil. Não, gente, Eu
Eu nunca passei. Chore se você chorou. Não, o Alan Eu nunca passei vergonha na balada. Ah, sei, eu nunca passei vergonha na balada. Nunca mais vergonha nunca, gente. Gente, eu passo vergonha. Aproveita na balada. Eu nunca fiz banheirão na balada. Banheirão na balada. Eu me né? Deus me livre. Eu quero nem saber o que é banheiro, não. Foi em outra balada, em outra balada. Eu nunca criei um fake pra falar com o boy. Não. Só pra te Só pra descobrir os pontos. Só pra descobrir o que é. Eu nunca fiquei com a amiga da pessoa que eu tava ficando. Clássico. Eu nunca fui pego na hora H. Já. Então. Não. A pessoa já tava lá, na verdade. Ela chegou, entendeu? Recentemente. Tava dormindo assim. Eu nunca fiz garganta profunda. O que é isso? Amigo, Tentativa bom? Tentativa bom? O que é isso? Não tentei, não consegui. Você bebe muito? É, amiga. Exatamente. Isso aí, que eu já fui. Chega. Nunca fiz. Quando bebe muito? Às vezes dá até uma amidalite no outro dia. Eu nunca chorei por alguém. Não, nunca. Então. Quem transcendeu aí? Gente, meu copo tá assim, alguém faz dias. Alguém já me fez chorar por outro lugar. Chore se você chorou. Eu nunca me apaixonei. Gente, olha, eu tô bebendo, eu tô fingindo que eu tô bebendo porque assim, senão eu vou ficar muito louco. Eu nunca passei cheque. O que é isso? Essa cheque. Só o cartão. O cartão, né? O cartão eu já fiz, mano. Meus amigos. Só o cartão. Meus amigos. Agora é a última. Eu nunca menti e no eu nunca. Só que já mentiu. Você não mentiu em nenhuma aqui. Nenhuma pergunta daquele. Não, mas já menti. Mas já mentiu. E a mulher? Close na cara do Nath. É o meu jeitinho. O Brasil tá vendo. Aquele gole pra finalizar, né? O Greg! Quem tá com o copo vazio, levanta. O meu ainda. O Mário fala, mas aqui, ó. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Salva o vídeo, compartilha e segue todas as redes sociais que vai estar na descrição, tá bem?